Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica desse domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que estamos nos preparando para a nossa Assembleia Geral, né? Vai começar no dia 7, 8 e 9 do próximo mês. Vamos estar orando, está nas nossas orações já. Orar pelo nosso presidente, pastor Ademir Chaves, com toda a sua diretoria, para que tenham a graça de Deus para realizar este trabalho, amém, queridos? Nós já vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para você que está assistindo comigo, para aqueles que vão entrar depois, através dos grupos. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e você edificado e abençoado. Que estamos como porta-voz do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós já vamos orar. Ainda não temos aí nenhuma participação. Mas eu creio que devagarzinho vocês vão chegando, né? São 9 horas em ponto. Eu creio que agora vocês vão começar já a chegar. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, pela Tua grande misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos.
Quero pedir a tua bênção, primeiramente, para aqueles que estão comigo nessa escola, aqueles que vão assistir depois também, quero entregar nas suas mãos. Quero orar pelo nosso caderno de oração, Pai, com todos os pedidos que eles estão por necessidades e Tu conheces a cada uma, Pai. Entrego nas Tuas mãos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Pai. A Tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa-nos, Pai, nesta missão gloriosa e capacita-nos para tudo que temos de fazer. Eu oro assim, entregando nas Tuas mãos, Pai. Abençoa também a nossa Assembleia Geral, que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de abril, Pai. Prepara o nosso presidente Ademir Chaves, que está arduamente trabalhando e preparando a recepção. As igrejas que vão estar se dirigindo para aquele local, Pai, sejam as Tuas mãos poderosas, guardando, protegendo, livrando de todos os males. Prepara-nos para estar ali também, Pai. Eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, está aí o pastor Wesley, nosso companheiro, bem-vindo, Deus abençoe. E nós já vamos estar iniciando a nossa escola, né? Com aquele louvor, que é o nosso 545, do cantor cristão. Pega o seu cantor aí e vamos estar agora louvando o Senhor, né? Com este hino. São convidados todos. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. José, Maria, nossa irmã Josi, um abraço, querida, bem-vinda. E que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Nossa irmã Lucineide, Deus abençoe, bem-vinda, querida. Irmãos, hoje o nosso tema está no capítulo 3 do livro de Hebreus e vai falar exatamente sobre a incredulidade. A incredulidade, não é como nosso tema, o câncer da alma. Não confundir incredulidade com ateu. Ateu não acredita na existência de Deus. E o incrédulo? O incrédulo não participa dos milagres de Deus, não é? Vamos lá. O incrédulo, ele desagrada a Deus. Por que desagrada? Está lá no nosso versículo de fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Amém, José Márcio Dias, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Então, a incredulidade, irmãos, é o inverso do crente. O crente incrédulo é até um despropósito. Como é que pode o crente ser incrédulo? Mas existe, não é? E o que a incredulidade impede? Por exemplo, impede a manifestação dos milagres, não é? Nós vamos ver que Jesus foi criado em Nazaré e ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas que o conheciam. Coisa séria, né? O que a incredulidade faz? Ela fortalece o agir de Satanás. Porque Deus quer entrar com providência, com milagre na tua vida, mas você não crê. Às vezes o profeta, a profetisa, chega, dá uma mensagem, mas você está fechado. Não é porque você é incrédulo. Meu Deus, como é que pode? Não é? Mas existe isso, queridos. Não é? Impede a posse da terra prometida. Por que daqueles homens que saíram lá do Egito depois de 430 anos de escravidão, fizeram aquela trajetória toda e quando chegou, Deus disse que enviasse 12 espias, um líder de cada nação. Não é? Cosmo Ramos de Oliveira, nosso superintendente, a paz do Senhor. Se Deus quiser, estamos às 16 horas na sede para estudar. Amém? Juntos. Louvado Deus, Senhor. Então, querida, a incredulidade, você vai num culto, Deus opera e você entra vazio e sai vazio. Elci Santana, paz do Senhor, querido. Que alegria tê-lo conosco. Grande abraço. Então, é isso aí. Por que nós precisamos crer? Porque é pela fé. Há uma frase que eu até deixei aqui na minha Bíblia, obviamente que o capítulo 11 do livro de Hebreus é o capítulo que fala de fé, né? Que fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas tem uma frase que diz assim, a fé contempla a Deus por meio do espelho da sua palavra. Porque se você lê a Bíblia e você não crê, você não tiver fé, mas isso daqui será, você sabe que um dos livros que demorou mais a entrar, vamos dizer, como aprovado, foi o livro de Daniel. De Daniel foi porque ali tem muitos milagres, muita manifestação de Deus. Então houve assim muita dificuldade, mas entrou, graças a Deus, faz parte do nosso cano. Mas nós precisamos tomar cuidado. Eu já teve hora contando os milagres que por misericórdia Deus fez através desse servo. Aí está o pastor Elci Santana. A nossa igreja, não é? Completou 53 anos. Parabéns, querida. A festa foi grande. Aleluia, é isso mesmo. E eu confesso, lá Deus fez um milagre tremendo. Nós participamos lá, ele está aí assistindo, né? Mas eu confesso que já teve momento que eu estou contando milagre, por exemplo, um paralítico andar. Um dia eu estava numa igreja contando e Deus disse, para, esse povo está pecando porque eles não estão acreditando. Porque tem pessoas que acham assim, não, milagre foi lá para aquele tempo. Nós temos a Bíblia, como diz alguns teólogos modernos, né? Que quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado. Então milagre, aquelas coisas, não precisa mais. Nós já temos a palavra. Olha, irmão, nós temos a palavra. Mas essa palavra, ela não muda, ela é imutável. Lá em Hebreus 13:8 está muito claro, o Senhor mesmo ontem e hoje será eternamente. Deus não muda. Deus se manifestou para aquele povo que estava há 430 anos no Egito com milagres. Foram 10 pragas, 10 milagres que ele manifestou o sobrenatural. E se você não crê no sobrenatural, o sobrenatural está dentro da tua igreja. Porque o adversário trabalha destruindo. E Jesus veio para nos abençoar e nos edificar. Claudice Nascimento, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Então daí a necessidade é nós buscarmos, não é? É pela fé. Então nós vamos aprender, né? Outra coisa que a incredulidade faz, afasta do Deus vivo, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É o texto do nosso estudo hoje. Está lá em Hebreus 3:12. Afastar. O Deus de sempre está conosco, queridos. Aquele que fez o estado, mandou aparecer uma luz para iluminar o dia, apareceu só 1.300.000 vezes.
maior do que a terra. Ele fez, ele faz e ele continuará fazendo. A incredulidade, ela impede o quê? A resposta de Deus. Peça com fé, está lá em Tiago, capítulo 1. Não duvidando, porque o que duvida, Rosália de Fátima Viana, Rose, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Então, afasta o Senhor e impede a resposta da sua oração. Você quer que Deus responda a sua oração? Peça com fé, não duvidando, é o que disse Tiago, não é? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Nós hoje estamos estudando sobre a incredulidade. O tema é: a incredulidade é o câncer da alma. Ele vai destruindo, ele vai entrando, ele vai comendo, porque o que o câncer faz dentro do corpo? Primeiro destrói toda a defesa do corpo, depois o corpo fica vulnerável e leva a óbito, não é? O paciente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas vamos lá, eu notei alguns pontos aqui, né? Como vencer a incredulidade? Vamos lá. Primeiro, lendo a palavra. Está aqui em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você ora, está lá em Marcos 9, 24. Orar. Né? Depois declare a verdade, está lá em 2 Coríntios 10, 5. E depois pratique o jejum, está lá em Mateus 17, 20 e 21. Você tem suas armas para você também despertar, meu irmão, porque se você estiver só ouvindo, você encontra na internet informações preciosas. Eu me valho muito da internet, mas você tem que ter uma capacidade, você tem que ter um filtro, você tem que ter um senso crítico. Isso quer dizer, onde é que está o teu senso crítico? Está aqui, ó. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o dom que Deus dá. Então é preciso que a palavra esteja sempre viva nas nossas vidas. Amém, queridos? Mas vamos lá. Nós já vamos estar lendo o nosso texto, né? Glorificado é o nome do Senhor, porque agora está na hora de nós já meditarmos neste livro sagrado, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Então, nós vamos já estar agora entrando na nossa meditação, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque com certeza Deus tem muito a falar com você nesta manhã. Amém, queridos? Sobretudo para despertar em nós a crença, o crédulo, né? Porque o incrédulo não creu. O crédulo é aquele que crê, aquele que acredita, né? Daniel Souza, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Então nós já vamos estar agora lendo o texto sagrado, irmãos, porque o nosso tema é esse, não é? Incredulidade, o câncer da alma, né? Então, vamos lá na nossa escola. Qual a importância do livro de Hebreus para a igreja de nossos dias? Muito importante, né? Porque o que afastou, o que fez muito dos judeus se perderem, estarem no inferno hoje, quando eles eram os filhos da promessa. Por isso Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele também disse, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eles não deram ouvido, né? Então vamos lá. Jesus veio para sofrer a morte e salvar os homens. Ele veio para expiar o pecado do povo, não é? Então vamos tomar como versículo de ouro hoje, João 11:40. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Se você crê, você vê, não é? Vamos lá. Você sabe que o livro de Hebreus, ele teve por objetivo despertar os judeus sobre a importância de Jesus, porque os judeus criam e viviam sob a direção da lei de Moisés, que era a lei de Deus que Deus tinha dado a Moisés. Mas eles estavam ali como sendo sua regra de fé e prática. Então a chegada de Jesus deixou eles um pouco em dúvida. E quando eles vinham para o cristianismo, né, depois eles começavam a voltar para o judaísmo.
E segundo Meyer Parleman, quando um judeu cristão que estava na igreja voltava para o judaísmo, ele tinha que ir diante da sinagoga e fazer a seguinte declaração: Jesus foi um falso profeta. Né? E aí falar tudo negativo de Jesus para então ser aceito na sinagoga. Então isso preocupava, não é? Newton Pires, bem-vindo, querido, paz do Senhor. Isso preocupava esse escritor cujo nome Deus não nos deu. Há quem pense que é A, B, C, D, eu não quero repetir isso que eu já falei, não é? Não importa, foi o Espírito Santo, né? Que é o autor das Escrituras. Então era preciso que fosse esclarecido sobre a superioridade de Jesus a Moisés, como de fato Jesus foi sempre, sei lá, o único Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, vamos ler, é o capítulo 3 do livro de Hebreus. Portanto, santos irmãos, aqui eu já estou lendo, participantes do chamado celestial, fiquem-se os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Agora começa a falar, ele foi fiel, aquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Celebora, abraço, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, aleluia, somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E há também uma versão que diz, se formos fiéis até o fim. Porque você começou bem, aceitando Jesus, começando uma vida com Ele, e precisa perseverar até o fim, não se desvia, amém? Agora vamos ao 7, que vai falar sobre a incredulidade, aviso contra a incredulidade. Ivânio G. Ribeiro Gonçalves, bem-vindo, Pai do Senhor, meu irmão. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Rosângela Fraust, querida, um abraço. Um abraço da Sofia e dessa família linda que você tem. Aliás, você tem duas, né? Fraustes e Calheiros. Um abraço dessa família querida. E eu espero na Assembleia Geral dar um abraço pessoalmente a vocês. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Assim continua no verso 11. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É o que dissemos, não adianta você ter sido um bom crente no início, com o tempo foi esfriando e agora já está quase dando as costas para o Senhor, não é? É preciso ser perseverante. Eu me lembro quando aceitei Jesus em 1962, eu tinha 16 anos, muitos jovens da região foram para Jesus também, não é? E um dia o pastor Cristino Alves Martins, amém, então vamos dar esse abraço, né? Ficar um pouco conversando, não é? E ele pregou uma noite sobre a doutrina
não é, da salvação eterna, mas ele foi enfático, né? Porque a nossa igreja, a maioria dos pastores vieram da Igreja Batista que fala e prega nessa doutrina. A salvação é eterna, o salvo não se perde. Irmãos, eu concordo em gênero, número e grau. O salvo não se perde. O fator é o seguinte, o salvo, não é? Agora vamos botar entre aspas, o salvo. Aí é que está, não é? Porque o salvo persevera, o salvo não se adequa mais ao mundo, o salvo ele pode até cair, mas vai levantar. Mas tem pessoas, né? Eu estou querendo me lembrar exatamente, muitos jovens vieram para Jesus, e um dia eu entrei no trem, aí um daqueles moços estava fumando dentro do trem, eu falei para ele, fulano, o nome dele era Luiz. Eu falei, Luiz, o que é com você, rapaz? Ah, rapaz, você não ouviu a pregação do pastor ontem? O salvo não se perde. Então, o que eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer, eu não vou me perder mesmo. Eu olhei para ele e falei, cuidado, rapaz. Cuidado com essa atitude, ela é perigosa. Osias, a paz do Senhor, bem-vindos. É perigosa, porque você não pode confiar em Deus e não cumprir os requisitos que estão aqui neste livro. É preciso tomar cuidado. Por isso que é bom você estar na escola. Vamos esclarecer muito sobre esses assuntos. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foram todos, mas uma boa parte. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? E vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Eu vou repetir o nosso tema. A incredulidade é o câncer da alma. Muito cuidado. Aquilo que eu dei na introdução, né? Como evitar a incredulidade, não é? Como evitar? É pela palavra, né? Como está em Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E ele ainda completa, nós não somos dos que recuam para a perdição, mas os que perseveram para a conservação da alma. Eu escolhi aqui um texto para devocional, tá? Em Marcos 9:14-27 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode, olha a pergunta do necessitado, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Olha a pergunta dele, se podes. Mas a pergunta até é razoável, porque ele trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram. Será que o mestre dos discípulos ia conseguir? Agora Jesus vai dar uma palavra que é tremenda e objetiva. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja, o crer é ter fé. O crer é ter aonde se escorar. Então, se você crê, disse Jesus para o homem, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que às vezes a pessoa, por uma questão pessoal, descrê, não acredita, essa pessoa aí, quem é ele? Isso aí estava no mundo, agora veio para Jesus, já está querendo fazer milagre. Meu irmão, ninguém quer, ninguém faz.
Mas Deus usa quem Ele quer, como quer, quando quer, da maneira que Ele quer. O que nós precisamos é buscar no Senhor e fazer como este homem: ajuda-me na minha incredulidade, não é? Então está aqui. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. A incredulidade, irmãos, é o câncer da alma. Por isso que nós temos que buscar em Deus a fé, não é? Eu vou me lembrar sempre do capítulo 4. Este evangelho que foi pregado a nós, foi pregado a eles também. Mas de nada lhes adiantou, não estava misturado com fé. Você tem que louvar com fé, você tem que ouvir com fé e buscar Deus. Senhor, abre o meu entendimento, eu quero crer. Porque se você não crer, você não vai participar. Olha o que Jesus disse a Marta e Maria: se vocês crerem, verão a glória de Deus. A doutrina de Tomé é falha: se eu não vir, de maneira nenhuma crerei. Mas o incrédulo, ele pode ver, ele não acredita. Porque para você acreditar, é preciso que no coração esteja a fé. Amém, querido? Vamos agora fazer uma introdução. Como dissemos, a Epístola aos Hebreus foi escrita provavelmente antes dos anos 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo e último e superior sumo sacerdote. Vou aproveitar aqui um comentário de Félix H. Cortez. Ele diz assim: ao lermos Hebreus 3 e pensarmos na enorme oportunidade desperdiçada pela geração israelita do deserto de entrar na terra prometida, podemos ser tentados a pensar que teríamos feito diferente caso estivéssemos na mesma situação. E eu não vou confessar a vocês que quando aceitei Jesus, que eu peguei esse livro e li de capa a capa e continuo lendo, estou lendo de novo. Tem 61 anos, né, já. Né? Então eu continuo lendo, estou lendo essa Bíblia de novo e vou continuar lendo, né? E eu também pensava assim: meu Deus, como é que eles puderam duvidar? Adelino Oliveira, abraço, querido, bem-vindo. Como é que puderam duvidar vendo tantas maravilhas? Queridos, não diga nunca isso. Já vi algumas pessoas também dizer: como é que Pedro pode trair Jesus? E muitas das vezes nós o traímos também. Vamos pedir graça e força a Deus. Está sempre nos abastecendo dos bons testemunhos, das boas mensagens, sobretudo congregando. Não é? Essa semana eu fiz um tratamento muito pesado, não fui nem um dia na igreja. Me fez e me faz muita falta. Hoje eu quero estar lá, em nome de Jesus. É bom congregar. Amém? Então, está aqui. O autor aos Hebreus diz, entretanto, que hoje temos exatamente a mesma oportunidade. Se quisermos, podemos entrar no descanso de Deus. Amém, querido? O convite vem no contexto de dois exemplos contrastantes. O verso 1 a 6 falam sobre o sumo sacerdote Jesus, que é fiel sobre a casa de Deus. Estas palavras de Hebreus nos fazem lembrar da profecia que o homem de Deus comunicou ao sumo sacerdote Eli no tempo do juízo. Está lá em 1 Samuel 2,35. Nessa profecia Deus diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. A mensagem profética de reprovação dizia ainda que Eli desonrara a Deus por não reprovar e disciplinar seus filhos por causa dos seus erros. Queridos, nós temos que ser muito objetivo, nunca passar a mão em cima dos erros. Você não ama aquela pessoa que você tolera. Quem é você? Você não é o dono da igreja, você está aí apenas como um porta-voz de Deus, você tem uma autoridade delegada, você não pode decidir o que você acha, o que você pensa, sempre em base aqui, nesse livro, as instruções, as pregações, para que este livro gere fé na pessoa. Mas na hora da correção, olha o que aconteceu com Eli. Por isso Deus iria cortar os seus descendentes do serviço sacerdotal e estabeleceria um sacerdote fiel que ministraria perante o seu ungido para sempre.
Isso se cumpriu quando Salomão admitiu Abiatar do ministério e instalou Zadok no seu lugar. Está lá em 1 Reis 2, 26 a 27. No entanto, Zadok e Salomão somente prenunciavam a vinda de Jesus como verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Há muitos tipos, né? Quando você estuda tipologia, tu vê uma opção de tipo do Senhor Jesus. E aqui estava um tipo do sacerdócio do Senhor, não é? No entanto, Zadok e Salomão somente prenunciava, né? Cristo é maior sacerdote do que Moisés. Moisés sempre foi altamente reverenciado pelo povo judeu, pela igreja cristã e até mesmo nos filmes de Hollywood. Mas Jesus deve receber muito mais honra e glória do que Moisés. Aquele que entregou a lei, Moisés, serviu a Deus fielmente. Mas Cristo foi muito mais que um servo. Ele é o Filho de Deus, amém? Ele é o Deus humanizado. Ele é o Deus poderoso, glória a Deus. Ele tem o completo comando da casa de Deus, que é a igreja. Como cristão, fazemos parte da casa de Deus e Cristo é o responsável por nós. Devemos reconhecê-lo como nossa mais alta autoridade. Amém, queridos? Agora nós vamos começar a fazer uma análise versículo por versículo. Vamos lá. Vamos lá no 3:1. O capítulo 2 diz que somos irmãos e irmãs juntamente em Cristo. Nós pertencemos a Deus, o que significa que somos separados por Jesus para servir a Deus. Por causa deste relacionamento, estamos ligados no céu. Nós estamos assentados com Jesus à direita de Deus pela fé em Cristo, que nós estamos ligados com Ele. Vamos para o verso 2. Poucas pessoas nas Escrituras tiveram esses três papéis: sacerdote, profeta e líder. Moisés foi honrado pelos judeus. Moisés foi um homem assim. Foi honrado pelos judeus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, quer dizer, a casa de Deus que lhe foi confiada. Moisés foi grande herói. Ele havia liderado os seus antepassados, os israelitas, da servidão do Egito até a fronteira da terra prometida. Ele foi o profeta através do qual Deus entregou a lei. E ele tinha escrito os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Pentateuco, não é isso? Então, vamos lá. Se refere assim ao povo escolhido de Deus, no meio do qual Moisés exerceu o seu ministério. Moisés havia servido a Deus fielmente, e o escritor de Hebreus honrou a Moisés, comparando-o ao Senhor Jesus, que foi fiel a Deus, que constituiu Moisés, conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Cristo nos conduz para fora da escravidão do pecado. Maria Célia, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Ambos foram fiéis à obra que Deus lhes deu a fazer. Agora vamos para o verso 3. Moisés foi um servo humano. Jesus Cristo é digno de uma honra maior por ser a figura central da fé, o próprio Deus, e viu a sua glória como unigênito de Deus, né? Os cristãos de origem judaica respeitavam Moisés como um dos maiores mensageiros de Deus. A fim de mostrar que Cristo era superior à antiga aliança, o escritor tanto comparou como contrastou Jesus e Moisés. Vamos para o verso 4. Se o edificador merece maior louvor do que a casa, está lá em 3:3, quanto mais louvor Deus merece por ter edificado todas as coisas, no que se refere não só à nação judaica ou à igreja cristã, mas toda a criação. Nada do que foi feito sem ele se fez. Vamos aos versos 4, 5 e 6. Esse texto repete o pensamento de 3:2, que Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas ele foi meramente servo. Moisés, servo. Jesus, um servo submisso ao Pai, mas nunca deixou de ser o Deus conosco. Por isso que um dos seus nomes é Emmanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Cristo fiel é superior a Moisés, assim como um filho é superior ao servo, né? Cristo torna a nossa salvação segura, mas esta salvação vem com uma responsabilidade solene de conservarmos firme a confiança até o fim. Não é começar bem até o meio e depois
não é, desviar-se. Né? Nós temos exemplos, por exemplo, do rei Asa. Quando eu olho para Asa, da dinastia de Salomão, né? Porque Salomão morreu, Roboão entrou, e depois vai entrar Asa. E Asa já começou a perceber que ele precisava de voltar para Deus, porque seu pai, seu avô, seu pai, né, e também seu bisavô tinham se distanciado de Deus. Né? Mas ele agora, que ele fez, foi muito sábio, porque quando ele viu que ele tinha que ir para o campo de batalha, né, ele tinha que ir para o campo de batalha, e ele não tinha, vamos dizer, um exército compatível, um exército que tinha, vamos dizer, capacidade de militarmente combater e vencer, o que ele fez? Orou a Deus, está lá no capítulo 14 de 2 Crônicas, né? E ele orou a Deus: Senhor, o que é para o Senhor ajudar o fraco ou o forte? Me ajuda, Senhor. Pediu ajuda a Deus. Ele ia enfrentar um exército de 1.300.000 carros de ferro que os etíopes vinham contra ele. E ele, Judá e Benjamim, tinham um exército de 580.000. Ele falou: não tem como. Ele tem esses carros de ferro, que aqueles carros desbaratavam com tudo quanto era exército que vinha contra eles. Mas ele orou e pediu a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus desceu e ele venceu aquela batalha. Só que quando ele entrava de volta trazendo os lauréis, como acontecia com as batalhas, ele entrou cantando, agradecendo, não é? Aí veio o profeta e dizia: ouvi-me, rei Asa e Benjamim e todo Judá. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com o Senhor. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. Ele começou bem, foi bem, governou muito tempo abençoado, mas depois ele esqueceu do Senhor. Ele desviou. Se você procurar o rei Asa no capítulo 16, você vai encontrar um homem desviado, não é? A ponto de maltratar o profeta de Deus. Vai lá, lê o 16:9, o que está escrito, não é? Porque quando você esteve fraco, você buscou, o Senhor te ajudou, e era hora de você buscar o auxílio dos ímpios, ele buscou e foi derrotado. Não ficou doente, não buscou a Deus, buscou os médicos. Porque quando o homem está desviado, ele esquece, não é, irmão, da glória de Deus, ele se torna incrédulo. Lá naquela hora do clamor tinha fé, agora virou incrédulo, foi buscar médico quando ficou doente dos pés. Daí a necessidade do termo aqui solene de conservarmos firme a confiança até o fim. Nós não somos salvos por sermos constantes e firmes em nossa fé, mas a nossa coragem e esperança revela que a nossa fé é real, não é? Aí é que está. Sem esta fidelidade duradoura, nós poderíamos ser facilmente levados pelos ventos da tentação e das falsas doutrinas e das perseguições. Deus, através do Espírito Santo, é o verdadeiro autor do Antigo Testamento. O Espírito Santo inspirou os profetas e os antepassados. O Espírito Santo usou a citação do Salmo 95 para falar aos crentes hebreus do século I. E ele também se aplica aos crentes de hoje. Queridos, é aqui que você vai encontrar força, é ler, meditar e crer, não ser incrédulo. Porque quando você crê, mas certamente isso foi para aquele tempo. Nunca diga que a palavra de Deus foi para aquele tempo. Está aqui em Hebreus 13:8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os leitores hebreus conheciam bem a história. A geração que deixou o Egito tinha testemunhado milagres espantosos. Contudo, tinham perdido a fé em Deus. Que pena, não é? Vocês viram que eles viram a glória, viram o mar vermelho se abrir, aquela multidão passar, viu o exército da maior nação ser dizimado dentro das águas. Daí um pouquinho, eles são provados. Aí vem, quando eles são provados, eles se rebelam contra Moisés, se rebelam contra Deus. Irmãos, você tem que aprender a glorificar o Senhor sempre, até nas provas e nas lutas. Você está ali, o Senhor mandou, né? E o Senhor vai me socorrer, porque o meu Deus não vai me deixar sozinho. O Senhor nunca vai te deixar sozinho, o Senhor nunca vai me deixar sozinho. Eu já passei pelejas que eu vi que eu estava quase que, vamos dizer assim, desabando. Na hora que eu estava no meu
pior momento, olhei, vi a presença de Deus que me levantou, que me tirou e me botou de pé para continuar a caminhada. Esse é o Deus que nós servimos. Não te deixarei, não te desampararei. É o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas é preciso que você creia, porque se você não crer, você vai ser vencido pela tentação e pela guerra. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas ficaram com medo do relatório dos espias, que falava da cidade, muradas e homens gigantes. Naquele ponto, eles rebelaram-se, endurecendo seus corações, recusando-se a confiar em Deus, que tem tudo feito por nós. Queridos, não pode, você viu Deus, que Deus tem feito na tua vida, mas na hora das provas, das lutas, às vezes você esquece. Não esqueça do que está escrito em Jeremias, Lamentação de Jeremias 3:21. Quero trazer a lembrança, o que possa me dar esperança. Você tem, lembre dos bons momentos, do Deus que você serve, quantas e quantas vezes os livramentos, as providências. Oh, meu Deus, na prova, na luta, às vezes aquilo se apaga, a gente fica focado só na luta, só no problema. Era o caso deles, na hora de entrar na terra. Deus tinha dito, tenho dado a vocês, eles não creram. Esqueceram tudo que Deus tinha feito quando eles estavam no Egito, tudo que Deus tinha feito enquanto eles, até o maná que chovia para alimentá-los, enfim, as pragas, e tudo que Deus mostrou o poder dele. Mas na hora da prova, às vezes, irmãos, eu sei, nós somos fracos, mas nós estamos aqui para te lembrar, vamos buscar o Senhor mesmo. Ai, pastor, não dá, a luta chegou, eu já tive momento, queridos, que a minha luta chegou a um ponto, porque Deus nos amadurece através das provas, das lutas, que eu cheguei a dizer, meu Deus, e agora? Agora acabaram minhas forças, eu sentar. E aí, quando eu fiz isso, eu vi Deus descer na minha frente, tomar o meu problema nas mãos dele, resolver para mim, como tem resolvido todos os dias, sempre. Oh, Deus poderoso, esse é o nosso Deus. Mas não podemos nos rebelar contra ele. Vamos lá, o verso 10 e 11. A rebelião deixa Deus indignado, conforme expresso no Salmo 95. Deus não ignora o pecado, o Senhor age contra ele e o pune. Deus indignou-se, porque eles sempre erram em seu coração. O povo continuamente se desviava de Deus em suas atitudes, pensamentos e crenças. Se os corações do povo tivessem honrado a Deus, eles teriam confiado em Deus e entrado na terra prometida. Só 2 homens tiveram essa palavra. Se o Senhor se agradar de nós, nos colocará nessa terra, essa terra mana leite e mel. Olha quantos milênios já se passaram e até hoje é uma das terras mais cobiçadas no planeta Terra, é aquela terra que está lá em Canaã, irmãos. É o que se briga por causa daquela terra. Se procurar qual é a nação que não tem o olho ali, todos têm. Mas aquela terra, está na mão de Deus para o povo dele, e é dali que Jesus vai governar esse mundo. Glória a Deus por isso, porque nós vamos governar com ele, não é verdade? Mas a sua rebelião levou ao castigo. Os israelitas perderam a chance de entrar na terra prometida, quando Deus disse, não entrarão no meu repouso. O repouso de Deus tem vários significados nas Escrituras. Vamos analisar. Primeiro, o 7º dia da criação, o sábado semanal que comemorava, né? Gênesis 2:12, Hebreus 4:4-9. 2, a terra prometida de Canaã. 3, a paz com Deus, agora por causa do nosso relacionamento com Cristo pela fé. Mateus 12:28, Hebreus 4:1, 3 e 8-11. 4, a nossa futura vida, a nossa futura vida eterna com Cristo, Hebreus 4:8-11. Porque se Jesus lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair
seguindo aquele exemplo de desobediência, porque o nosso descanso é Jesus. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem está em Jesus descansa, não é? Eu deito, durmo e acordo, o Senhor me levanta. Eu saio e volto para minha casa como você também, porque nós temos o sábado chamado Jesus. Aceitamos o convite dele e abraçamos. Amém, querido? Todos os significados eram provavelmente familiares aos leitores desta carta, que eram cristãos de origem judaica. Vamos por 12, 3:12. A lição da experiência de Israel aplica-se a todos os crentes. Os leitores ainda não haviam se revoltado contra Cristo ou se desviado dele, mas estavam correndo risco de seguir o exemplo de rebelião de Israel. Os israelitas, que com seus próprios olhos tinham visto grandes milagres nas mãos de Deus, tinham se apartado de Deus. Os cristãos devem ter cuidado para não cair no mesmo laço. Muito, muito cuidado. Esta lição tem esse objetivo, queridos. Nenhum cristão está imune de se desviar de Deus ou rejeitá-lo. Às vezes as pessoas desviam-se gradualmente. Elas rebelam-se, como em Hebreus 2, 1-4. Eu vou ler primeiro. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como, aleluia, escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, querido, precisamos estar atentos, né? Há uma palavra de um sábio que diz assim: quem não aprende com o erro dos outros está fadado a repeti-los. Nós, crentes, devemos vigiar cuidadosamente a nossa vida cristã. Um coração mau e infiel leva a consequências terríveis. Ele faz com que uma pessoa se aparte do Deus vivo. Como ilustrado pelos israelitas, corações duros podem causar rebelião. Desviar-se do cristianismo implica em mais do que desviar-se de um sistema de crenças ou conjunto de doutrina. Significa desviar-se de Deus. Vamos ao 13. Uma salvaguarda que pode impedir que os crentes se desviem de Deus é exortai-vos uns aos outros todos os dias. Encontrou com o irmão, como é que você está? Está tudo bem? Meu irmão, exorta com a palavra. Amém? Mas com amor também. Não esquece, né? Os crentes devem continuamente lembrar uns aos outros sobre se afastar. Os crentes devem continuamente lembrar uns aos outros de se afastarem do pecado e permanecerem concentrados em Cristo. As pessoas não podem viver como cristãs em um vácuo. Os cristãos precisam uns dos outros para que nenhum deles se endureça pelo engano do pecado contra Deus. Protegemos-nos contra o engano do pecado verificando. Vamos lá, como nos proteger? Não é? Porque como é uma aula, tem que estar dando para vocês as respostas também. Como nos proteger do engano do pecado? Vamos lá. Primeiro, as nossas intenções e desejos particulares comparados às intenções e desejos de um grupo de amigos cristãos de confiança. É muito bom. Grupo de oração, grupo de conversação. Vamos meditar na palavra. Jovens, façam isso. Hoje tem muitos jovens que se ajuntam para a modernidade, para fazerem coisas erradas. Que os cristãos se ajuntem para orar, para buscar a Deus, para buscar ter experiência com Deus, não é? Viver uma vida com o Senhor. Primeiro. Segundo, as intenções e desejos do nosso grupo comparado às doutrinas da palavra de Deus. Você se reuniu para ter uma conversação, para ter uma tarde, para ir até um parque, para ir a algum lugar?
leve a palavra, vamos meditar, porque é bom comparar o que você está fazendo, se você não pode esquecer do que diz o salmista no Salmo 119:9, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus, não é isso? E aí o 11, o 11 do 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos para o verso 14. A fé é uma jornada. Os crentes devem ser fiéis até o fim, confiando em Deus de uma forma tão firme quanto aquela que tínhamos quando éramos no princípio. Ah, pastor, mas quando eu aceitei Jesus, eu gostava de estar na igreja, estar lendo a Bíblia, ouvindo as mensagens, mas eu esfriei. Bom, se você esfriou, como é que a gente faz quando está com frio? Arranja uma coberta, ou acende uma lareira, não é? Aonde está a tua lareira, não é? Lenha seca queima muito mais, né? Então é preciso, se a fogueira apagou, vamos ter que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Traga lenha nova, lenha seca queima muito mal. E a lenha é a oração do crente. A oração tem que ser uma constante nas nossas vidas, queridos, para poder nos manter sadios na nossa caminhada. Com o passar do tempo, não devemos deixar que as dúvidas, os temores nos afastem do Senhor. O escritor estava preocupado porque a fé de alguns desses cristãos hebreus estava vacilando. Ele lhes rogou que permanecessem firmes para que no final pudessem se tornar participantes de Cristo. Os leitores judeus de Hebreus iriam entender esta imagem de fé, porque foi a experiência real da geração que havia saído do Egito. Através da infidelidade, da rebelião, os israelitas haviam perdido a bênção de Deus. O escritor volta-se para este tema nos versículos seguintes. Vamos ao 15. Repetindo uma citação usada em 3, 7 e 8, o escritor continua a lembrar o povo de que não deve endurecer o coração. O nosso coração, vocês sabem, vamos estar sempre lembrando isso, né? Coração, que a Bíblia fala, não se refere ao músculo que bombeia sangue, mas é o nosso intelecto, são os nossos pensamentos, é a nossa vontade. A língua hebraica, coração, quer dizer tudo isso. Filho meu, dá-me o teu coração. Jesus não está, nem o Senhor está com problema cardíaco, precisa de um coração, de um transplante de coração. Ele quer exatamente aquilo que domina a sua vida, não é? Do coração procedem as saídas da vida, é o que você pensa, é o que você vê. Alguém diz que se você ficar 18 segundos fixo numa imagem, aquilo começa a despertar você, e se você ficar 1 minuto, aí aquilo passa a dominar você. Aí vem exatamente daquela palavra que diz Tiago no capítulo 1, 14, isso que eu chamo de atração, sedução, concepção, consumação. Então se você ficar fixo, se você voltar, continuar, você vai acabar cometendo os 4 estágios do pecado, que é: mas cada um é tentado quando é atraído, depois seduzido, depois concebido, e depois não tem mais jeito, é consumado. Então como fazer? Foge, amém? Os cristãos devem ser fiéis à palavra do 3,13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje mostra a urgência desta mensagem. Hoje podemos agir. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Queridos, não preocupe com amanhã. Jesus disse, o dia da manhã não vos pertence. É hoje o dia que nós estamos aqui. É hoje que nós precisamos estar buscando. Eu agora vou partir para a conclusão. Aliás, a nossa hora já está acabando, né? Vamos lá. A ilustração do escritor assinala que um bom começo não garante um final vitorioso, como o caso do rei Asa que eu ilustrei, amém? Se o povo pode se rebelar contra Deus, mesmo depois de ter, na verdade, ouvido a sua voz, o perigo de enfraquecer é real para qualquer cristão, real para qualquer cristão. Os israelitas viram as pragas que Deus enviou sobre o Egito, antes de Moisés conduzir o povo para fora, contudo eles se rebelaram contra Deus. Os israelitas rebeldes fracassaram e não entraram na terra prometida,
porque não creram na proteção de Deus. Está lá nos capítulos 13 e 14 de Números. Então Deus os enviou para o deserto, para vagarem 40 anos. Aqueles que se rebelaram, caíram, morreram no deserto, sem nunca terem experimentado a terra prometida. Muitos morrerão sem conhecer de verdade o nosso Deus. A patente oposição a Deus gera resultados catastróficos, impedindo a entrada no repouso de Deus. Não devemos menosprezar a ira de Deus. Lá em João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E os versos 18 a 19 do 3. A geração rebelde de israelitas não pôde entrar no lugar do repouso, a terra prometida, por causa da sua incredulidade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas esta incredulidade era mais do que apenas um processo mental. A sua incredulidade fez com que desobedecessem. Há uma forte ligação entre incredulidade, atitude subjacente, e a desobediência, a ação resultante. Tanto as suas ações como as suas crenças os condenaram. A nação havia sido resgatada do Egito, havia visto a salvação de Deus, havia recebido a esperança de uma nova terra. Contudo, eles tinham sido desobedientes. Os cristãos foram resgatados do pecado, viram a salvação de Deus e receberam a esperança de vida eterna. Para aqueles que rejeitam a Cristo, a penalidade é maior do que aquela que foi afligida sobre os israelitas. A penalidade é a rejeição de Deus. Assim como Cristo foi maior do que Moisés, aqueles que rejeitam receberão uma punição maior do que daqueles que rejeitaram a Moisés. A palavra de Deus é clara para você ao falar que é hoje e não amanhã o dia de você ouvir a voz de Deus que está te chamando. Não endureça o seu coração, a fim de que a palavra pregada da salvação te alcance. Amém, queridos? E eu agora quero chamar aqui para nós, neste momento, um louvor. Vou chamar a nossa querida irmã Cassiane para, com o louvor, te despertar. Presta atenção nesse louvor que você vai estar ouvindo agora, querido, porque ele fala ao nosso coração. Amém? Vamos ouvi-la. Web Music. Deus abençoe. Daniel Souza. As lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim. E a incredulidade tenta, como o mar, afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só. Creia, Ele vela pelos seus, não há nada impossível para Deus, e o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder, operando Deus, quem impedirá? Exclusiva MK Web Music. Se as lutas vêm te abater, parece que não vão ter fim. E a incredulidade tenta, como um mar, afogar tua fé. O Todo-Poderoso vem com o seu infinito
amor, trazendo muita vida, paz, alegria e esperança. Creia, Ele virá em teu socorro pra te ajudar. Não chores, Deus ouviu tua voz, luta por ti, não te deixa só, não te deixa só. Creia, Ele vela pelos seus, não há nada impossível para Deus, e o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder, operando Deus, quem impedirá? Creia, Ele vela pelos seus, não há nada impossível para Deus, e o que prometeu é fiel pra cumprir. Sobre todos reina, sobre tudo tem poder, operando Deus, quem impedirá? Creia. Ele virá em teu socorro. Deus ouviu a tua voz. Creia em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Crê, crê, crê. Tudo é possível ao que crê. Mas para essa fé estar viva em nós, é preciso estarmos comendo este livro em oração. Amém? Quero agradecer você que está comigo agora, você que fez aniversário essa semana, meus parabéns. Não esqueça do versículo do aniversariante. Amém? Vamos recitá-lo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns a todos, não é? Não esqueçam, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, e hoje é o culto de mocidade na nossa sede de São Miguel Paulista. A mocidade é quem vai estar dirigindo o culto, amém? Mas nós temos a nossa escola bíblica presencial às 16 horas, não percam, porque com certeza é na escola também que nós nos alimentamos da palavra para ter a nossa fé robusta, amém? Deus abençoe você que está comigo. Não esqueçam de estar entregando nas mãos do Senhor a nossa Assembleia Geral, que vai estar acontecendo no Rio, no Sítio Canaã, amém? Nos dias 7, 8 e 9, e o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, estará, como sempre, cuidando, como já está lá, organizando tudo para receber de todo o Brasil e até de fora do Brasil, que vão estar participando desse grande encontro, e vai ser bênção. Amém, irmão? Deus abençoe. Então, logo mais às 18 horas, a mocidade está com o seu culto, não é? E nós estaremos juntos. Aqueles que não estiverem assistindo o clamor das 18 horas, esteja conosco, amém? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por essa escola, Pai, obrigado pela tua presença. Dá que nenhum de nós nos desviemos, mas estejamos sempre firmados naquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Abençoe todos que estão comigo agora, os que vão assistir depois, que em tudo o teu nome seja glorificado e eles muito abençoados. Abençoa o nosso clamor do meio-dia e todos os trabalhos presenciais das nossas igrejas, da tua igreja como um todo. Eu oro já agradecido, lembrando de todos os pedidos também do nosso caderno, de todos que vão entrar depois, que por certo colocarão um pedido ou colocaram, que o Senhor que responde à oração esteja sobre essas vidas. Eu oro assim, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.
sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Agiorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio, porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na Obra da Restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.